Dia 31 de dezembro, último dia do ano, e hoje vamos falar sobre uma retrospectiva do Bitcoin de 2025, os principais temas, as principais narrativas aí acerca do Bitcoin, sobre macroeconomia também, sobre sentimento do mercado e como de fato evoluiu, como amadureceu aí o cenário do Bitcoin. Então, o post do Felipe Demartini, ele colocou aqui esses gráficos de pesquisas, né, assuntos que foram temas aí e de mídia para o Bitcoin em 2025. Vamos falar rapidamente sobre eles e também vamos fazer aí um apanhado sobre alguns indicadores e algumas perspectivas aí, talvez para 2026 também. Lembrando, nada disso é uma dica de investimento, é o disclaimer que sempre fazemos aqui no canal. E lembrando também, já deixa o like, clique no sininho, inscreva-se no canal, fica à vontade na seção dos comentários e principalmente considere fazer parte da área de membros para apoiar financeiramente o canal. É o famoso elogio sincero, então se você realmente gostou aí, quer apoiar o canal, fique à vontade na área de membros e também você terá acesso a todo o conteúdo exclusivo. Dito isso, então, temos aqui vários temas que foram relevantes para o Bitcoin ao longo do ano de 2025. Aqui a gente tem de janeiro a dezembro de 25 é aqui os temas, né? Então, começando Michael Saylor e MicroStrategy. Então, a maior Bitcoin Treasury Company aí do mundo. Então, uma empresa que basicamente troca a moeda fraca, a moeda fiduciária, por uma moeda mais forte, no caso, o Bitcoin. Eles entenderam essa tese e a empresa se valorizou de forma brutal com isso. E também, em decorrência disso, várias empresas passaram a adotar essa mesma estratégia. Então, aqui está a MicroStrategy ao longo dos últimos 5 anos, desde que começaram a adotar a estratégia. E por que é tão relevante? Então, sim, é uma empresa que se valorizou de forma brutal aí nos últimos anos. Então, se a gente pegar aqui desde um pouco depois eles começarem com a estratégia até o topo, foi mais de 1000% de valorização em dólar. Mas desde então a empresa corrigiu muito e as Bitcoin Treasury Companies estão em uma correção extremamente forte. Por exemplo, a MicroStrategy aqui já tem mais de 64% de queda, então é uma queda bastante relevante. Inclusive está caindo no dia de hoje 1,74% em dólar. Então, aqui um case muito controverso. Então, as Bitcoin Treasury Companies tiveram um sucesso brutal aí nos últimos anos com a valorização do Bitcoin e basicamente eles estão funcionando, pelo menos até agora, como um Bitcoin alavancado. E quando o Bitcoin corrige, né, o Bitcoin corrigiu, por exemplo, 30% agora nessa última queda e as Bitcoin Treasury Companies corrigiram mais do que o dobro. Então, é isso que está acontecendo aí com o Bitcoin Treasury Companies, que foram um destaque em vários momentos, no momento da valorização do Bitcoin, destaque positivo para máximas históricas e um destaque também agora na correção do Bitcoin. Bom, segundo assunto aqui, o Trump realmente falou bastante sobre Bitcoin durante a campanha e depois da eleição e com o objetivo de tornar os Estados Unidos mais amigável ao Bitcoin, o que é muito interessante aí no médio e longo prazo e que aparentemente não se refletiu no preço no momento atual. Então sim, tivemos aí um rally de alta no preço do Bitcoin, tivemos máximas históricas aqui em 120 e poucos mil dólares, mas depois disso tivemos uma correção, então parece que ainda há muito uma perspectiva muito interessante pela frente, dado o preço do Bitcoin e todo esse objetivo aí por parte dos Estados Unidos e vários países de tornar aí o Bitcoin como um motor de crescimento e atração aí de empresas. Aqui temos um tema constante no Bitcoin, que é a mineração do Bitcoin, depois ETFs de Bitcoin também, o clássico aí a notícia clássica aqui, vamos abrir rapidinho, então aqui para vocês, é a do ETF da BlackRock, né? A notícia mais importante aí, talvez, dos últimos tempos, foi o ETF da BlackRock, que se tornou o mais rápido da história, a acumular 70 bilhões de dólares, 5 vezes mais rápido do que o antigo recorde detido pelo GLD. Então, ETFs de Bitcoin aí estão fazendo muito sucesso no mercado financeiro e também acabam se tornando aí uma ponte do mercado financeiro para o Bitcoin. Então, Bitcoin ETF é um tema alto, é um tema relevante. Também all time high, então chegamos aí na máxima histórica, se eu não me engano, 126 mil dólares. Então, um tema muito pesquisado. Depois, SEC, né, a questão de legislação e colapso e queda, principalmente agora no final do ano,
com a correção aí do Bitcoin. Reserva estratégica, então, principalmente no início do ano, com a temática de Estados Unidos e outros países falando sobre reservas estratégicas em Bitcoin. Lembrando que dentre os 10 top detentores de Bitcoin, temos Estados Unidos e China. Eu já mostrei aquela notícia ali da Exame para vocês algumas vezes, do final do ano de 2024. E hoje em dia, as posições aí podem ser ainda maiores. Então, já temos países utilizando o Bitcoin aí como uma reserva estratégica. A BlackRock, né, que tem a ver com ETF, então o ETF BIT da BlackRock foi o mais rápido da história a atingir 70 bilhões de dólares, fez muito sucesso no mercado financeiro. Fraudes e scams aí, infelizmente, toda a tecnologia nova, todo assunto novo que as pessoas não conhecem, atraem aí curiosos e atraem aproveitadores, scams, então aí é mais um tema que também foi bastante pesquisado. Lightning Network, para quem não sabe, é a segunda camada que permite pagamentos instantâneos e a custo baixo com Bitcoin. É a forma de pagar o cafezinho com Bitcoin, utilizar o Bitcoin no dia a dia para pagamentos instantâneos, né? O macro dos 100 mil dólares, então, foi realmente um marco histórico aí dos 100 mil dólares do Bitcoin, que foi atingido aí esse ano algumas vezes e passou ainda, chegou a 120 e poucos mil dólares. Hack roubos aí de Bitcoin também um tema relevante. El Salvador, que é um país que está adotando aí o Bitcoin já faz algum tempo como moeda de curso legal. El Salvador que conseguiu uma redução drástica nos crimes e um aumento bastante significativo de segurança pública, talvez um dos cases mais interessantes aí da história da humanidade de segurança pública e de redução da criminalidade, e computação quântica. Então, realmente, computação quântica foi um tema crescente aí, principalmente depois dessa queda no Bitcoin, onde algumas preocupações estavam sendo levantadas, computação quântica sendo uma delas. Não vou entrar no detalhe aqui, tem vários podcasts interessantes sobre o assunto disponíveis aí na internet. Eventualmente, se for o caso, se vocês tiverem interesse, eu posso falar mais especificamente sobre isso também, computação quântica. Bom, então, o que 2025 mostrou sobre o Bitcoin em relação a indicadores, gráficos, dados e cenário macro? Então, aqui, lembrando, não temos bola de cristal, não temos como prever o futuro. Aqui a gente fala de cenários, probabilidades e lê aí o que está acontecendo em termos de dados, indicadores e gráficos. Então, ponto número 1, a capitulação aparentemente aconteceu, baleias realizaram prejuízo na queda forte. Temos indicadores aí mostrando que novatos também venderam no fundo, e desde 2021 eventos como esse marcaram zona de compra e não de topo. Então a pressão vendedora estrutural aparentemente pode ter sido esgotada. Tivemos também uma acumulação silenciosa, então o número de carteiras com mais de 1.000 bitcoins voltou a subir. Não é o varejo animado, é um capital paciente entrando. O smart money, mais de 1.000 bitcoins, é um dinheiro bastante significativo, então talvez a distribuição tenha acabado e a reacumulação possa começar em 2026. No cenário de liquidez global, estamos aí próximo de talvez mais uma pernada de alta, então considerando o M2, principalmente países como Estados Unidos, Europa, Japão e China, estamos vendo novas máximas aí de M2, e essa liquidez fluiu principalmente para o ouro, metais e ações, e pode acabar escoando também para o Bitcoin. Bitcoin esse que está em queda, a queda de em torno de 30% abaixo do topo nominal, um pouquinho menos de queda agora, né, já recuperou um pouco, mas ali na faixa dos 80 e poucos mil dólares a 90 mil dólares, né? Então, em termos monetários, Bitcoin está barato, segundo essa análise aqui, né? Lembrando, não é uma dica de investimento, se não temos como prever o futuro, mas historicamente, com essa correção e com esses indicadores, é o que parece ser mais provável. Como falei, tivemos a rotação, aliás, não tivemos ainda a rotação clássica do ouro para o Bitcoin, mas tivemos aí a valorização do ouro e dos metais, e isso historicamente antecipa uma valorização do preço do Bitcoin, como também um ativo monetário mais volátil e escasso, né? E é um padrão que vem sendo repetido aí desde pelo menos 2020. Aqui, para vocês darem uma olhada no desempenho do ouro, mais de 60% de valorização em dólar. E o da prata nem se fala, então, mais de 137% de valorização em dólar a prata. O Bitcoin é 87 mil dólares no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Indicadores de ciclo seguem, entre aspas, no relógio, então
Temos o Short Term Holders MVRV marcando todos os fundos desde 2020. Power Law, né, bandas de liquidez apontando região entre 180 a 190 mil dólares. E ratio Bitcoin prata, Bitcoin ouro em zonas historicamente favoráveis. Nada fora do script do ciclo e o que pode indicar aí novas máximas para 2026, 2027 ou próximos anos. Mudança institucional e geopolítica, aqui um fator também muito interessante, muito relevante. Então temos ETFs consolidando, BlackRock com fluxo constante aí de vários players grandes no mercado, bancos falando abertamente em targets, banco estatal russo usando o Bitcoin como colateral, e aqui países entrando cada vez mais no Bitcoin também, e discussão né, sobre Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, taxa de juros e política monetária voltou ao centro. Então políticos e burocratas sempre querem baixar a taxa de juros, expandir a liquidez, porque isso torna aí a situação mais favorável no curto prazo. É claro que a conta chega eventualmente, chega com juros, mas no curto prazo, políticos e burocratas querem se beneficiar do efeito Cantillon, imprimir dinheiro, aumentar a base monetária, desvalorizar as moedas fiduciárias, aumentar a dívida, que nos Estados Unidos já passa de 38 trilhões de dólares e vem subindo. E com isso, ativos escassos costumam se beneficiar, né? O que diz aqui no artigo da Lynn Alden sobre liquidez global e preço de vários ativos que eu menciono com bastante frequência. Então, dito tudo isso, o Bitcoin deixa de ser um ativo alternativo, com bancos falando abertamente sobre targets e estratégias de Bitcoin, ETFs, e vira uma peça estratégica. Então a adoção ainda é mínima, 4 a 5% de adoção global, é parecido com a adoção da internet em 1929, que estava próxima desse nível, né, ali nos anos 2000. Então o Bitcoin ainda tem um upside muito grande se considerarmos todo o potencial aí do Bitcoin. O mercado ainda precifica o Bitcoin como se fosse cedo demais. A síntese final é que talvez 2025 não tenha sido sobre euforia, mas sobre fundação, capitulação, acumulação, liquidez abundante na ativa institucional e adoção ainda baixa. Para quem quer acumular satoshis baratos, eu acho que boa parte das pessoas estão muito felizes, porque vemos todos os fundamentos se desenvolvendo, vários cenários, gráficos, indicadores de instituições, países, grandes players entrando no Bitcoin e o preço em promoção, o preço não se mexendo, lateralizando depois de uma queda, o que talvez seja um cenário muito interessante para quem quer adquirir o ativo e está pensando no longo prazo, porque quanto mais barato forem os satoshis, melhor vai ser. Se você gostava aí do Bitcoin a 126 mil dólares, você provavelmente vai gostar ainda mais na promoção dos 80 mil dólares. Então é isso que está acontecendo. Podemos ter sim correções maiores, lembrando que já tivemos correções muito maiores no passado, de 70% a 80%, a correção de agora ela é bem singela, apenas 30%, então pode cair muito mais, mas pode ser um fundo local, porque pelo menos até o momento estamos vendo fundos cada vez maiores, topos cada vez maiores, não só nessa tendência de alta, mas também no anual. Fechando o anual ali com uma queda de um pouco mais de 6% em dólar, muito provavelmente, o dia ainda não acabou, mas estamos próximos aí do final do ano. Foi um ano muito bom, muito interessante, com o preço do Bitcoin não se movendo e todos os indicadores, todo o cenário aí se movendo por trás. Foi um ano de bastidores aí para o preço do Bitcoin, o que, diga de passagem, é o cenário que eu mais gosto. Muitas coisas interessantes acontecendo, muitas notícias que são interpretadas como bullish, como otimistas aí para o preço do Bitcoin, e o preço não ficando mais caro, então permitindo aí que novos players, aquelas pessoas que não têm uma posição e que estão interessadas em criar uma posição, tenham a oportunidade aí de estudar o ativo e verificar se faz ou não sentido. Então é realmente um momento que me agrada muito, de bastidores, de fundamentos aí se desenvolvendo para o Bitcoin e aquele preço não acontecendo de forma exponencial, porque historicamente quando o preço começa a subir de forma exponencial, todo o varejo está falando sobre o assunto, notícias na mídia, todo mundo quer saber sobre o assunto, é geralmente o momento onde as sardinhas acabam comprando, o varejo acaba comprando, existe um hype absurdo, uma expectativa desalinhada com a realidade, muitos golpes, muitas shitcoins, então é um momento de cautela
cautela quando isso acontece. E agora parece ser uma valorização aqui, eu falo desse período de valorização, desse talvez bull market, enfim, que não sabemos se acabou, se não acabou, se está temporariamente recarregando as baterias aqui, mas é um momento sem tanta euforia, sem tantas shitcoins como antigamente. Então é um momento que talvez agrade bastante o bitcoinheiro raiz. Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem acompanhou o canal aqui no ano de 2025. Lembrando que temos várias redes sociais aí, no Twitter, no ano de 2025 fizemos mais de 200 milhões de visualizações, o que é um número realmente brutal. Eu acho que poucos canais aí falam sobre Bitcoin, economia, investimentos, não, é mais especificamente Bitcoin aí, que tem essa temática como uma das temáticas principais, tiveram mais de 200 milhões de visualizações, lembrando que isso só no Twitter, porque também temos um alcance bem legal no Instagram, e agora estamos começando aqui no YouTube, então foi muito legal passar esse ano aí com vocês, é muito bom ver a opinião de vocês nos comentários, com perspectivas únicas, com comentários, críticas construtivas, muito obrigado para quem acompanhou até aqui, e lembrando, 2026 provavelmente vai ser um excelente ano, não necessariamente preço subindo, não necessariamente de promoções, mas vamos ficar por dentro aí de tudo que estiver acontecendo na economia, mercados, investimentos e Bitcoin. Então vamos falar sobre esse tema que a gente gosta tanto e gosta tanto de acompanhar essa mudança no sistema financeiro global que está acontecendo em tempo real. Então realmente um ano muito gratificante aí o de 2025. Eu espero que vocês tenham tido um ótimo Natal aí com a família de vocês e que vocês aí se concentrem em 2026 para melhorar, para buscar aquelas virtudes que vocês desejam e melhorar nos aspectos aí que vocês estão buscando. Ficarei com vocês aí com vídeos diários, às vezes mais de um vídeo no canal e shorts, então é um conteúdo que eu gosto muito de produzir aqui, então é sempre uma satisfação ficar com vocês. Então muito obrigado para todo mundo que acompanhou em 2025 e que vai continuar em 2026. Estou muito feliz aí em compartilhar essas informações com vocês e vejo vocês amanhã já, no ano que vem, então no próximo vídeo do canal, ou ainda hoje, caso eu grave mais algum, caso alguma coisa interessante aconteça. Vou ficando por aqui, um grande abraço, vejo vocês muito em breve e até mais.